Oi gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e o vídeo dessa semana é sobre moda. Pra quem não sabe, eu tenho uma relação muito extensa com a moda. Eu comecei falando, inclusive, aqui dentro do canal, no vídeo que vocês podem conferir aqui no card, que fala um pouco sobre as minhas versões e sobre a minha relação com isso. E eu resolvi trazer isso pro vídeo de hoje, mas falando de pontos específicos a respeito da minha relação com a moda. Então, acompanha. Pra quem não sabe, eu tenho uma relação com moda que passa por todas as referências que eu tive durante a adolescência e tudo mais, que construíram o estilo que eu tenho hoje. Ou seja, muito do que eu gosto, muito das coisas que fazem parte do meu estilo vieram de referências de bandas de, sei lá, 2000 e pouco, que hoje em dia constroem, né, o meu ideal visual. Conforme eu fui crescendo, eu fui chegando a referências cada vez mais distantes do que me era familiar. E isso me apresentou a muitas coisas, como inclusive o próprio estilo queer. A minha relação veio muito disso, assim, porque o emo, né, dentro desse ponto histórico, assim, ele trazia relação com feminilidade, ele trazia relação com quebrar um pouco do conceito de masculinidade de alguma forma. A presença de unha pintada, a presença do lápis de olho, franja na cara enorme e tudo mais, tudo isso fazia muito parte da construção do que era o emo e de como o emo quebrava essa coisa, a relação com rosa também e tal, tinha tudo meio isso numa época que ainda era muito, em alguns aspectos assim, né, normativa ainda, as coisas eram muito fechadas, muito polarizadas nesse sentido, sabe, tipo, homem, mulher, sim ou não, pode ou não pode, era muito isso e eu acho que o emo veio um pouco dessa quebra. E através disso que eu consegui meio que criar o meu estilo e tal. E conforme eu fui me entendendo quanto um homem gay e depois, né, entendendo como um homem gay queer e tudo mais, eu acho que isso meio que caminhou junto comigo de uma forma que eu consegui expressar isso através do meu estilo. E o meu estilo é uma das coisas que eu mais me orgulho nesse sentido, porque assim, é literalmente de todas as referências que eu bebi durante esse tempo e moldaram isso. E eu sou uma pessoa que valoriza muito, né, exclusividade, unicidade, estética e tal. Então, pra se expressar, eu acho que é uma das formas mais fáceis de você traduzir quem você é, o que você gosta e tudo mais através do seu estilo. Essa foi a primeira matéria que saiu sobre a minha pessoa falando de moda, que eu achei incrível. Foi uma das coisas mais legais que eu fiz, porque falar de moda pra mim é meio libertador, assim, né? Falar da relação como a moda se estabelece com as pessoas é muito legal. E nessa matéria eu tô falando sobre o porquê do meu estilo ser um estilo mais dark, ou frequentemente com preto e tal. Por que eu flerto com esse lado de estilo. Falo um pouco da relação que eu entendo da moda com diversidade e falo de alguns outros pontos que são bem legais para traduzir a relação da moda. Ela é muito sobre isso, né? Sobre essa relação pessoal que a gente estabelece conforme os nossos gostos e conforme o que a gente acredita que fica legal na gente ou que traduz um que a gente quer traduzir de alguma forma. Essa matéria ela fala muito sobre isso, sobre um lado mais proprietário, né? E traduzindo isso, ela foi muito bem escrita, inclusive, a Bruneja que fez a matéria. Agradeço muito porque foi uma das coisas que mais me deixou feliz em relação à boa forma como isso poderia ser traduzido. Quanto mais a gente busca ser a gente mesmo, quanto mais a gente busca mostrar quem a gente é através disso, isso meio que transcende, né? Isso vai ocupando novos lugares e vai chegando em novos espaços e foi exatamente isso que aconteceu. Eu tô fazendo parte da campanha de 10 anos da Laboratório Fantasma, a marca do Emicida e do Fiote. Eu fui chamado para ser modelo disso e foi um negócio surreal. Eu não imaginava que no alto da minha vida, no momento que eu tô vivendo, isso pudesse acontecer. Ainda mais para falar sobre moda, ainda mais sendo um corpo diverso, preto e tudo mais, e fora do padrão. Poder representar isso através da moda foi uma situação muito legal. Justamente por não ser necessariamente o que as pessoas esperam ver de um modelo, sabe? Eu entendo a minha beleza como não sendo uma beleza estereotipada, catalogada, sabe? Essa beleza fácil que a gente vê na indústria da moda muitas vezes. Entendendo minha beleza desse jeito, eu nunca imaginei que eu pudesse estar ocupando esse espaço e falando sobre, sendo a tradução literal da moda nesse sentido. Como vocês podem ver aqui do lado também, tem um trechinho do vídeo
Eu selecionei os trechos do vídeo onde eu apareço pra, né, já que é pra pagar direitos autorais, que seja com a minha cara. Dentro desses trechos, a fala do vídeo vai ficar aqui na descrição, então vai dar pra vocês verem fácil. E tá na minha playlist do Vamos Falar com os Outros, então se você quiser acessar através dessa playlist e consumir tudo também, é bem legal. Ele fala muito sobre essa quebra, sabe? Sobre a moda com propósito, sobre o ir lá e fazer. E eu acho que dialoga muito com quem eu sou e com o momento que eu vivo da minha vida, sabe? Falando de diversidade, sabe? Falando sobre luta, falando sobre um monte de coisa legal. Mas é um bom pano de fundo pra toda uma campanha, sabe? Só pra falar sobre corpos que fazem parte dessa campanha e tal. Isso me chama muita atenção, né? Eu tô representando um corpo plus size dentro da campanha. Eu, como um gordo menor, pra quem não sabe, um parênteses aí, gordo maior são pessoas que têm as dimensões maiores e a percepção de corpo gordo delas socialmente é muito mais ampla porque as pessoas leem ela como gordas naturalmente. Um gordo menor é um gordo que ele é visivelmente gordo também, mas que em muitos espaços ele não é lido como um gordo maior, ou seja, em lojas de departamento, por exemplo, ainda é possível encontrar roupas para gordos menores, que é exatamente o meu caso. Para quem não sabe, os modelos todos são negros, obviamente. É uma marca que trabalha muito, né, com o empoderamento de pessoas negras e tudo mais, então os modelos todos são negros. Teve a Nath, que foi uma das meninas que fotografou. O Lucas, que também era um corpo queer dentro da campanha. O G, que foi um modelo que também ele não era aqui do Brasil. Toda a história do casting que fazia parte da campanha eram de pessoas, né, diversas e representando polos de diversidade de alguma forma. Então, isso tudo já era muito interessante. Sei lá, eu achei que foi uma experiência muito louca. Eu tenho me interessado muito mais logicamente, depois desse momento, eu tenho me interessado muito mais do que eu já me interessava pra falar sobre moda, pra entender moda e discutir moda de alguma forma, porque eu acho que é um elemento muito importante pra gente entender o ser humano, entender a forma como a gente se comporta. Isso me fez entender a moda de uma visão muito legal, sabe? Uma moda responsável, uma moda com propósito, que tá na intenção também de falar sobre isso, sabe? Acho que todos nós representados ali num 10 anos de uma marca, sabe? Uma marca grande, que tem uma história, que tem todo um rolê, é muito poderoso nesse sentido. Porque é literalmente traduzir a verdade de cada um de nós através disso. Vai ficar fazendo muito mais sentido quando vocês verem o vídeo e entenderem o que o texto fala. O quanto é importante ter corpos diversos na moda. O quanto todo mundo ganha quando a gente vê corpos diversos na moda. Construção do que as pessoas entendem do que é belo. A moda, ela foi responsável por ditar muita tendência, ditar muita coisa que fez parte da vida das pessoas, né? Hoje em dia, se a gente vê o padrão de beleza como a gente enxerga, a moda foi responsável por muitos aspectos disso. E eu acho que também parte da moda a desconstrução desses ideais de beleza e a desconstrução desses estereótipos que a gente entende como belo, sabe, para a construção de novas coisas, pra gente começar a entender o corpo cada vez mais diferente. Entender que a diferença faz parte, entender que a diferença ela é interessante, entender que a diferença ela constrói coisas legais, sabe? Para outros caras pretos e gordos como eu e queers como eu, é uma coisa muito válida, sabe? É um espaço que eu jamais imaginava poder ocupar de certa forma, e eu nunca imaginei que ele seria proprietário meu em algum momento, sabe? Que eu poderia virar e falar, não, né, eu tô fazendo essa função, mas quando eu me vi dentro do ensaio, porra, eu tô sendo a pessoa que tá representando os corpos gordos e pretos dentro de uma campanha como essa, sabe? Que legal que eu tô podendo fazer isso. Tem muita marca fazendo trabalho legal, assim como a Lab, mas eu acho que o trabalho da Lab teve uma sensibilidade muito foda. O momento em que o Emicida lançou Amarelo, que foi uma música, né, muito forte, impactante com a Pablo e tal, ter vindo o ensaio logo em seguida falando justamente sobre não desistir e ser toda essa vibe, né, por trás da música, por trás da campanha, que se relacionam de forma tão unidas assim, deu uma força pro ensaio que, pelo menos eu senti assim, de uma forma muito diferente. Teve uns amigos que vieram conversar e falar sobre isso, falaram bastante sobre a forma como isso traduz uma leveza, traduz força, traduz perseverança, traduz resistência de formas muito diferentes do convencional que a gente tá vendo, sabe? Moda é um ato político e eu acho que o propósito dela também deve ser usado para isso cada vez mais. Bom, foi só um papo muito rapidinho, muito tranquilo sobre a relação com a moda. A minha intenção não é falar grandes coisas, porque eu acho que para falar sobre grandes coisas relacionadas à moda seria mais interessante com alguém do lado, e isso já está próximo de acontecer. Então eu vou deixar para gastar mais o português quando for para falar de um vídeo muito mais elaborado sobre isso, beleza?
Bom, obrigado pra quem tem acompanhado. Muito feliz que tem gente chegando depois desse um ano e tem sido cada vez mais frequente. As redes estão aí. Se você quiser me seguir, você me segue. Se você quiser seguir o canal, se inscrever, Caralho A4, você já sabe. Eu não preciso ficar falando. Tamo junto. Até semana que vem.